Olá, tudo bem com você? Ao longo dos anos, grupos dissidentes têm saído de várias igrejas, inclusive da Igreja Adventista, e depois passam a atacar as igrejas das quais se originaram. Muitos desses grupos adotam uma visão antitrinitariana em relação à Bíblia, ou seja, eles negam, muitos desses grupos negam a eternidade de Jesus, afirmam que ele teria sido gerado pelo Pai, ou a partir do Pai em algum momento da eternidade, portanto, não sendo eterno como o Pai é. Alguns desses também, vários desses, negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo, portanto, adotam um tipo de bindade em lugar da trindade. Ou seja, para eles apenas o Pai e o Filho seriam realmente pessoas divinas. E o Espírito Santo seria. Bem, ao longo da história já houve várias interpretações. Alguns diziam que o Espírito Santo seria o anjo Gabriel, para outros é o próprio Cristo, e um grupo vem dizendo que ele seria apenas o sopro de Deus e não uma pessoa. É evidente que há vários textos bíblicos, vários estudos que mostram que realmente a divindade triuna, ela é uma crença bíblica, apesar de a palavra trindade não constar na Bíblia. Nós entendemos que a verdade que essa palavra expressa está bem clara ali ao longo das suas páginas. Na verdade, até a palavra Bíblia não está na Bíblia. E nós não deixamos de crer nessa verdade, né, de que a palavra de Deus é a Bíblia sagrada, inspirada pelo Espírito Santo, só porque essa palavra não está ali. Várias palavras que nós usamos para facilitar nossa pregação, nossa comunicação, nossos estudos, não estão presentes na Bíblia. Isso não quer dizer que que o conceito que elas expressam não exista, como é o caso da Trindade. A divindade triuna, ela pode ser demonstrada, pode ser percebida ao longo de toda a Bíblia, começando já no Gênesis. Lá é dito que Deus, quando vai criar o ser humano, ali é usada a expressão plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se fosse apenas uma pessoa, o plural não seria usado, obviamente, porque anjos não criam a partir do nada o universo, as coisas, o ser humano. Somente Deus tem esse poder. E é dito que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Estava lá então o Espírito Santo. Assim como ele pairou sobre Jesus no batismo dele, corporificado como uma pomba, e no batismo de Jesus nós vemos ali as três pessoas distintas, o Pai do céu dizendo, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, e na água, sendo mergulhado por João Batista, estava o Filho, Jesus Cristo, e ali pairando sobre Jesus estava o Espírito Santo na forma de uma pomba. Lá na criação também nós vemos o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. O verbo pairar ali no hebraico é rahap, que indica... tem mais ou menos a acepção de uma águia sobrevoando ali o ninho, cuidando de seus filhotes. Portanto, um ser real, nada como um fantasma não existente, enfim. Rahab, pairando, cuidando. E nós temos então o testemunho de João, o apóstolo João, uma das pessoas mais íntimas de Jesus aqui neste mundo, que diz na abertura de seu evangelho: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verso é tão contundente, tão claro, que as antitrinitarianas testemunhas de Jeová, em sua tradução bíblica chamada Novo Mundo, tiveram que adulterar esse verso, colocando ali, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Esse um não está presente no texto grego. Aqui está a minha Bíblia grega, e quando a gente observa João capítulo 1, verso 1, percebemos ali que realmente não há esse um ali. E eles colocam Deus, Jesus, Deus com D minúsculo. Realmente é lamentável que tenham feito isso com esse verso, mas é bom dizer que nem precisamos desse verso para provar a divindade de Cristo, porque ela está presente em toda a Bíblia. Lá em Isaías capítulo 9, nós lemos que Jesus, o menino que nos foi dado, ele tem nomes importantes como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se Jesus é o Pai da eternidade, ele mesmo transcende o tempo. Ele existe desde sempre. Isso é muito claro na Bíblia. Ellen White diz que Jesus não tem vida derivada. Ele tem vida em si mesmo, ele não vem de outro, ele existe por si só. Tanto é que em João 8,58, ele usa a expressão eu sou para si mesmo. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus entenderam tão bem essa afirmação de Cristo que quiseram apedrejá-lo por blasfêmia. Se ele não fosse Deus, realmente seria um blasfemador ao dizer que ele era o eu sou. Esse eu sou, no grego ego eimi, remete
a Êxodo 3:14, quando ali nós vemos a cena de Moisés diante da sarça ardente, e Deus então dizendo para ele que o nome dele era o Eu Sou, ali no hebraico, Ani Hu, correspondente lá ao ego eimi no grego. Portanto, quando Jesus diz que ele é o Eu Sou, nesse texto de João 8,58 e vários outros, ele está dizendo, eu sou aquele Deus, o mesmo Deus, que deu as tábuas da lei para Moisés, que apareceu naquela sarça, que lutou com Jacó no val de Jaboque, que apareceu para Josué como capitão dos exércitos do Senhor. Esse é Jesus pré-encarnado, ainda não chamado de filho, porque isso é uma expressão que passa a ser usada basicamente, né, principalmente no Novo Testamento, quando Jesus encarna como ser humano. Mas Miqueias 5:2 diz que ele nasceria de fato em Belém, mas as suas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Eternidade é um conceito que existe, é até estranho dizer isso, mas enfim, antes do tempo. Portanto, Jesus sempre existiu. Isso é apenas um resumão, porque o assunto deste vídeo não é este. Eu quero, inclusive, convidar você a conferir todas as indicações, os links que eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo. Tem muito e bom material sobre a questão da trindade na Bíblia. Eu vou deixar aqui links para vídeos complementares. É muito importante que você os assista. Eu vou deixar aqui um link para um vídeo em que eu faço um estudo também sobre como os pioneiros adventistas encaravam essa doutrina da trindade, qual foi o tipo de trindade que eles rejeitaram e qual foi o tipo de trindade que eles abraçaram, que eles creram e ensinaram. Será que os pioneiros batizavam, lá no tempo de Ellen White, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o tema deste vídeo? Eu tenho ali, nesse vídeo de mais de 1 hora, documentos, manuscritos e provas documentais de que realmente muitas afirmações feitas pelos dissidentes antitrinitarianos são inverídicas, não são verdadeiras e só servem para causar confusão e trazer descrédito ao povo que Deus tem guiado neste mundo. A igreja que é a menina dos seus olhos, a igreja que, embora seja débil e defeituosa, é o objeto da suprema consideração de Deus. Eu estou citando aqui vários textos de Ellen White em que ela afirma que Deus tem uma igreja na terra e ele vai guiar essa igreja até o fim e vai colocar todas as coisas que estão erradas, todos os procedimentos humanos, porque os seres humanos são falhos. A igreja de Deus, a doutrina é pura e verdadeira, mas os seres humanos são falhos. E Deus colocará tudo em ordem antes da volta de Jesus. É por isso que eu permaneço nesse barco, porque é esse barco que vai triunfar. Essa igreja que hoje é militante, um dia será triunfante. E eu quero estar com o povo de Deus até o fim. Então, por favor, depois tome algum tempo para verificar os conteúdos adicionais que eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo, inclusive links para apresentações em prese, que você pode usar aí na sua igreja, no seu pequeno grupo, para o seu estudo pessoal, e inclusive, por que não, preparar a igreja, eu diria assim, vacinar a igreja contra essas heresias. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias se levantariam lobos devoradores no meio do povo de Deus, para causar confusão, para pescar no aquário, como se diz, porque essas pessoas basicamente só pregam para adventistas, e conseguem levar para o lado deles adventistas que não estão bem firmados na verdade. Então seria interessante mesmo, quem sabe, tomar um tempo para realizar um simpósio, um evento na igreja, pregações sobre a Trindade. Estudar sobre a natureza do nosso Deus é algo maravilhoso. Claro, é um assunto em que nós temos que tirar as sandálias dos pés. É um assunto que nunca vai ser esgotado, porque aí estamos estudando o próprio Deus. Mas aquilo que ele revelou sobre si mesmo na Bíblia pode ser compreendido. E nós temos o dever de estudar o que a palavra de Deus ensina sobre esse assunto tão importante. Tá bom? Este vídeo aqui tem como propósito estudar, fazer uma análise de Mateus capítulo 28, verso 19, porque assim como João 1:1, Mateus 28:19 é um texto muito contundente. Ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinai as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto é tão claro que, para muitos antitrinitarianos, resta como alternativa só desmerecê-lo. Então eles dizem que esse texto foi acrescentado depois, que esse texto foi adulterado, que esse texto não existe no original. Por quê? Porque é inegável que o texto é claramente trinitariano. Ele apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo em igualdade essencial. E toda vez que nós, os pastores, batizamos as pessoas, o fazemos seguindo a ordem do Mestre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que essas palavras foram ditas por Jesus realmente? Será que elas foram apenas
acrescentadas depois de algum tempo. Vamos analisar esse tema e eu quero apresentar para você, então, o Prezi que eu preparei aqui e que vou deixar à disposição aqui no link para você depois também estudar os textos, conferir, compartilhar, estudar em pequenos grupos na igreja para estar preparados contra esses ventos de doutrina que não tem outro objetivo senão tentar trazer descrédito sobre a igreja de Deus, o povo remanescente que está pregando o evangelho em todo o planeta. Mateus 28:19, autêntico ou falso? Eu começo então citando aqui alguma informação sobre os manuscritos do Novo Testamento, que são milhares. Erwin Nestlé e Kurt Aland, no Greek English New Testament, dizem o seguinte, que são conhecidos, trazem essa informação, que são conhecidos mais de 5.000 manuscritos antigos que contêm o Novo Testamento em seu idioma original. Assim, podemos ter certeza de que ao longo de 2.000 anos, Deus preservou sua palavra. Louvado seja Deus por isso. De acordo com os estudiosos, a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aparece em todos os manuscritos antigos do Evangelho de Mateus. Eu vou repetir. Pai, Filho e Espírito Santo. A fórmula batismal trinitariana aparece em todos os manuscritos antigos do Evangelho de Mateus. Por outro lado, não existe nenhum manuscrito em que apareçam as palavras em meu, de Jesus, em meu nome. Batizar em meu nome. Não existe isso nos manuscritos. Ou qualquer outra expressão semelhante. A fórmula trinitariana está ali, nos manuscritos antigos, que são usados para traduzir a Bíblia Sagrada em vários idiomas. Com relação aos pais da igreja, quem foram os pais da igreja? Foram os discípulos dos discípulos, que viveram lá nos primórdios do cristianismo. Todas as vezes em que os antigos escritores cristãos se referiam a Mateus 28:19, eles citavam as palavras em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os exemplos incluem o Didaquê, um manual doutrinário para candidatos ao batismo, produzido, veja a data, entre 70 e 100 depois de Cristo. Havia ainda pessoas vivas que conheceram Jesus, que ouviram as palavras dele, que sabiam que ele tinha ensinado a fórmula trinitariana de batismo. Outro, Inácio de Antioquia, viveu entre 50 e 110 depois de Cristo. Bem próximo ali, realmente, né, da vida e atuação e redação, a vida dos discípulos e a redação do Novo Testamento. Justino Mártir, de 100 a 165 depois de Cristo. Taciano, o sírio, 120 a 180. Irineu de Lyon, 130 a 200. Tertuliano de Cartago, 150 a 220, Hipólito de Roma, Orígenes, Cipriano, Dionísio de Alexandria, morreu em 265 depois de Cristo, Vitorino de Petal, morreu em 303, e os autores do Tratado contra o herege Novaciano e do Tratado sobre o Rebatismo. Todos esses autores, todos esses pais da igreja, lá da igreja primitiva, mencionaram em seus escritos a fórmula trinitariana em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você quiser depois pesquisar um pouco mais, eu recomendo esse site aqui, Christian Classics Ethereal Library. Aqui você pode pesquisar, tem um buscador ali, esses manuscritos, essas informações que eu estou passando aqui rapidamente, você tem aí a fonte para que você possa pesquisar por si mesmo. Por que eu digo isso e enfatizo? Nós temos que ser como os bereanos. Lembra daquele povo de Bereia que Paulo enaltece lá nos seus escritos? Mesmo sendo Paulo o que estava pregando, ensinando, os bereanos iam às escrituras para ver por si mesmos se aquilo ali era verdade. Então faça como os bereanos, sejamos bereanos. Vamos às fontes, não vamos ficar ouvindo informação de terceiros, coisas que esse ou aquele escreveram, né? Vamos por nós mesmos verificar na Bíblia e nos documentos antigos. Ok? Eusébio de Cesareia. Eusébio viveu de 265 a 339, foi bispo de Cesareia e é tido como o pai da história da igreja. Ele é muito referido pelos antitrinitarianos como uma fonte segura, importante, talvez a fonte mais importante que eles podem citar para tentar validar suas ideias antitrinitarianas. Várias vezes Eusébio citou Mateus 28:19 com as palavras em meu, de Jesus, em meu nome. Os estudiosos observam, entretanto, que Eusébio tinha o hábito de citar a Bíblia de forma bastante imprecisa. Ele não era um historiador tão preciso assim. Por isso, suas citações não são utilizadas para se determinar as palavras exatas do Novo Testamento. Na realidade, Eusébio citava Mateus 28:19 de três maneiras diferentes. É bom saber disso. Primeiro,
ele citou várias vezes: ide e fazei discípulos de todas as nações, ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome, e, terceira forma como ele citava, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Os antitrinitarianos que usam Eusébio como uma fonte importante, omitem o fato de que ele citou muitas vezes também o texto como está exatamente em Mateus 28:19, e ficam só com a citação imprecisa dele, de cabeça, né, em que ele fala apenas em nome de Jesus. É importante observar que Eusébio jamais citou o texto como se esse ordenasse o batismo em meu nome, mas fazer discípulos em meu nome. Outro detalhe importante, ele nunca escreveu batizar em meu nome, mas fazer discípulos em meu nome. Essa diferença é bastante importante. Eusébio cita a fórmula batismal trinitária, e a fonte está aí embaixo, ó, de Philip Schaff. Cremos, aqui é uma citação de Eusébio, reproduzida no livro do Philip Schaff, cremos que cada um deles é e existe o Pai, verdadeiramente Pai, e o Filho, verdadeiramente Filho, e o Espírito Santo, verdadeiramente Espírito Santo. Como nosso Senhor, ao enviar seus discípulos a pregar, disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por que os antitrinitarianos omitem essa citação de Eusébio, que mostra o autor claramente citando aqui Mateus 28:19, como está na Bíblia? O que Ellen White falou sobre Eusébio? Querem ver? Grande Conflito, página 574. Olha o que ela escreveu sobre Eusébio, esse mesmo Eusébio aqui, tão aclamado pelos antitrinitarianos. Como a ordem real não parecia substituir de modo suficiente a autoridade divina, Eusébio, bispo que procurava o favor dos príncipes e era amigo íntimo e adulador, ou seja, puxa-saco mesmo, adulador de Constantino, propôs a alegação de que Cristo transferira o sábado para o domingo. Você percebeu? Prestou atenção aqui? Eusébio, um adulador de Constantino, é quem propôs a alegação de que Cristo mudou o sábado para o domingo. Ótima fonte essa, não? Nenhum testemunho das Escrituras sequer foi aduzido em prova da nova doutrina. O próprio Eusébio inadvertidamente reconhece sua falsidade e indica os verdadeiros autores da mudança. Diz o Eusébio: todas as coisas que se deveriam fazer no sábado, nós as transferimos para o dia do Senhor. E aí está a fonte, né? Mas o argumento do domingo, infundado como era, diz Ellen White, serviu para incentivar os homens a desprezarem o sábado do Senhor. Todos os que desejavam ser honrados pelo mundo aceitaram a festividade popular. Ou seja, resumindo, os antitrinitarianos que negam a inspiração e a autenticidade de Mateus 28:19 rejeitam os milhares de manuscritos antigos que trazem a expressão ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rejeitam os pais da igreja e o Didaquê, lá bem antigos, que trazem a fórmula trinitariana, e aceitam Eusébio, um puxa-saco de Constantino, alguém que enfatizou a mudança do sábado para o domingo e que é aqui apresentado por Ellen White como uma figura realmente herética praticamente, né? Porque propõe coisas que não estão na Bíblia. Cada um escolhe as fontes que quer usar como citação para fundamentar suas ideias, né? Eu vou citar aqui um livro que é apresentado por muitos desses grupos dissidentes, um livro que já foi publicado há praticamente 2 décadas, de Ricardo Nicotra, Eu e o Pai Somos Um. Na página 52, Nicotra diz que Eusébio era de boa reputação no tocante à sua precisão. Nada mais falso, porque nós acabamos de ver que Eusébio é tido como um autor impreciso, que não traz informações precisas e é descredibilizado por Ellen White. Nicotra afirma também, na página 42 de seu livro, que o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico, mas ele não cita uma fonte sequer para fundamentar essa afirmação que não procede. Mas, analisar o verso dentro do contexto é a chave para chegarmos a uma conclusão correta, diz Nicotra na página 73, e é verdade. Nós precisamos analisar o verso dentro do seu contexto, ok? Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele cita então João 16:14. Só que o pronome ekeinos se refere aqui nesse verso ao Espírito da Verdade, que aparece no verso anterior, mas o autor aplica ao Pai,
fazendo aqui algo contrário ao que ele mesmo disse. Se você ler o verso anterior, você percebe que o pronome se refere ao Espírito Santo. Então, ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. É uma pena que muitos desses dissidentes anti-trinitarianos ainda bebam dessas fontes que não são confiáveis. Inclusive, vou recomendar depois aqui um artigo do pastor Dr. Alberto Tim, em que ele refuta o livro Eu e o Pai Somos Um. Ellen White, Atos Apóstolos, página 52, diz: a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não revelou. Com fantasiosos pontos de vista, podem se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a Igreja. Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Como é o Espírito Santo? Qual a forma dele? A Bíblia não revela detalhes sobre isso, até porque ele não veio falar de si mesmo. Ele veio nos revelar aquilo que Jesus ensinou e nos conduzir a toda a verdade. Então, com relação a esses detalhes, o silêncio é ouro, mas, a despeito disso, Nicótra não se constrange em afirmar que somente aqueles que não conhecem o Deus de amor é que dizem que o silêncio é ouro, sob a natureza do Espírito Santo. Como assim? Ele está indo contra Ellen White, então, que diz que, de fato, alguns aspectos ligados à natureza do Espírito Santo, é melhor que nós silenciemos para não distorcer aquilo que é a verdade. Ok? Avancemos aqui, então. A Bíblia de Jerusalém tem aqui a minha edição, uma tradução muito boa, por sinal, mas repleta de notas de rodapé que foram produzidas por teólogos, pensadores liberais, que não encaram a Bíblia Sagrada exatamente como uma palavra inspirada de Deus, que entendem que certos textos são apenas alegóricos. Enfim, é um pessoal bem ligado aí à alta crítica. Os antitrinitarianos, além de usar Eusébio, que, como já vimos, é uma fonte não confiável, usam também uma nota da Bíblia de Jerusalém que diz o seguinte: é possível, mas já começa assim, hein? É possível, nem afirma como verdade, é possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos dos Apóstolos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde, deve-se ter estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Então, as introduções, só para repetir e frisar aqui, as introduções e notas da Bíblia de Jerusalém foram escritas por estudiosos católicos e protestantes que interpretam as Escrituras por meio do método histórico-crítico. Para eles, Mateus 28 foi escrito depois. Então, eles afirmam que esse texto, especificamente aqui esse texto, em Mateus 28, não foi escrito por Mateus. Foi acrescentado depois por escritores, pessoas que pertenciam à igreja. E aí, você concorda com isso? Você vai usar uma nota de uma Bíblia. A Bíblia é boa, mas as notas são textos de pessoas que adotam o método histórico-crítico. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não adota esse método. Nós cremos que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, do Gênesis ao Apocalipse. Que esse texto aqui não foi acrescentado posteriormente por outras pessoas. Será que Deus permitiria que um erro tão grave, caso a Trindade fosse uma heresia, Deus permitiria que um erro tão grave fosse acrescentado ao Evangelho para confundir as pessoas? Então, note, eles adotam Eusébio e uma nota da Bíblia de Jerusalém, escrita por autores, obviamente, comentaristas não inspirados, que começam dizendo que é possível. Nem afirmam que é verdade, necessariamente, que o texto foi acrescentado depois. É possível que talvez tenha sido escrito depois. Com quem você fica? Em quem você acredita? De acordo com estudiosos do método histórico-crítico, não foi o ensino de Jesus que determinou a prática dos cristãos, mas a prática dos cristãos que determinou o suposto ensino de Jesus. Não podemos concordar com a nota da Bíblia de Jerusalém sobre Mateus 28,19, pois ela argumenta que Jesus não pronunciou as palavras registradas nesse versículo. Mas a citação não afirma que as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não estavam no texto original do Evangelho. Aqueles que defendem a teoria que analisamos distorcem a declaração da Bíblia de Jerusalém. Até a declaração que não é confiável aqui da nota da Bíblia de Jerusalém, é distorcida por aqueles que tentam usá-la como argumento para negar a fórmula batismal trinitariana.
conclusão. E aí eu cito Mateus 5, 17, 18, Marcos 7, 9 a 13, Apocalipse 22, 19, leia lá, veja o que Deus diz sobre acrescentar ou retirar partes da Bíblia, né? As evidências mostram de maneira unânime que as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, primeiro, aparecem em todos os manuscritos gregos do Evangelho de Mateus e, portanto, estavam no texto original. Segundo, sempre foram citadas exatamente dessa maneira pelos antigos escritores cristãos. E terceiro, não tem sua presença no Evangelho de Mateus negada pela Bíblia de Jerusalém ou por fontes semelhantes. Portanto, a teoria de que o texto original de Mateus 28, 19 foi modificado pela Igreja Católica não possui qualquer fundamento. É algo realmente totalmente infundado. Nós sabemos quem é o pai da mentira, não é verdade? Então, cuidado, especialmente quando a palavra de Deus está sendo colocada em xeque. Isso é algo muito grave. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns trechos, né, de pergaminhos antigos que trazem, eu falei aqui que milhares de manuscritos trazem a fórmula batismal, ok? E aqui eu vou mostrar alguns para vocês. Neste caso aqui é o Códice Sinaítico, e ali está a palavra então, né, a expressão em grego, hagiou pneumatos, que é o Espírito Santo, ok? Aparece ali na fórmula batismal, hagiou pneumatos, Códice Sinaíticos, que está de acordo com manuscritos do 2º século, algo lá dos primórdios mesmo, né? Outro códice aqui, washingtoniano, traz ali, ó, hagiou pneumatos, está ali sublinhado também a palavra, a expressão Espírito Santo, ok? Outra aqui, o Códice Alexandrino, do 5º século, que segue o bizantino do século III, bem antigo também. De novo aparece ali a fórmula, a expressão hagiou pneumatos, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho, está ali, Rio, né, do Filho e do Espírito Santo. Um manuscrito antiquíssimo trazendo essa verdade. Aqui o Códice Bezai, do 5º século, trazendo de novo, está ali, né, batizando, ali o trecho que está grifado, né, batizando em nome do Pai e do Filho e do hagiou pneumatos, do Espírito Santo. Repito, todos esses textos estão disponíveis para quem quiser fazer uma busca na internet e, inclusive, estão presentes nas melhores Bíblias gregas que nós temos à disposição, como esta aqui que eu tenho, que é a minha, né? A Bíblia, o Novo Testamento grego, 4ª edição revisada. Edição revisada, está aqui, né? Depois eu vou mostrar aqui na página da Bíblia mesmo, esse texto aí que eu estou considerando com vocês nos manuscritos aqui primeiro. Vou mostrar já então para você, né? Já que estamos aqui, deixa eu minimizar aqui a minha apresentação, só para mostrar para você na própria página aqui do Novo Testamento grego, ok? Aqui está, já começando, né, o Evangelho de Marcos, finalzinho aqui do Evangelho de Mateus, veja aí na tela, ok? Eu até grifei para vocês ali as palavras, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Ali em cima aparece batisontes, né, que é batizando, aí vem ali, em nome, onoma, né, em nome do papos, o Pai, Rio, Filho e hagion pneumatos. Está ali. Para quem quiser conferir, né? Você está vendo aí na foto também, com mais destaque, o texto original grego, mostrando realmente a verdade básica de que a fórmula batismal trinitariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está presente desde sempre, desde que os autores, desde que Mateus a escreveu em grego, ali no seu evangelho. Dizer que Mateus 28, 19 é fruto de adulterações da Igreja Católica é, no mínimo, falta de conhecimento histórico, teológico e de manuscritos antigos. Ellen White apresenta muitos textos em que ela cita Mateus 28, 19, sabia disso? Se você crê que Ellen White foi uma autora inspirada, uma profetisa não canônica inspirada, você vai ter que lidar com esse problema. Ela citou muitas vezes Mateus 28, 19 como um texto inspirado, bíblico. Como também textos que mostram o Pai, o Filho e o Espírito Santo como seres distintos. Ela chega a citar Mateus 28, 19 apenas nos livros em português 168 vezes. Se você fizer uma busca nos textos, né, traduzidos para o português,
pela fórmula batismal de Mateus 28:19, você vai encontrar 168 vezes. Por que Deus permitiria que a sua serva cometesse tamanho erro? Se esse texto é um texto apócrifo, não está presente no Novo Testamento, em Mateus, foi acrescentado depois para afirmar uma doutrina falsa, por que Deus permitiu que a sua serva inspirada colocasse ali centenas de vezes esse texto em seus escritos? Não é estranho isso? Ele não teria mostrado para Ellen White que esse texto é herético, caso fosse? Atos dos Apóstolos, páginas 29 e 30. Eu vou citar alguns textos apenas aqui, não vou citar aqui 168 textos, naturalmente, mas apenas alguns. Esse aqui, por exemplo. O sacrifício de Cristo em favor do homem foi amplo e completo. A condição da expiação tinha sido preenchida. A obra para que viera a este mundo tinha sido realizada. Ele conquistara o reino, arrebatara-o de Satanás e se tornara herdeiro de todas as coisas. Estava a caminho do trono de Deus para ser honrado pela hoste celestial. Revestido de autoridade ilimitada, deu a seus discípulos sua comissão. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ela segue citando o resto do verso ali, né? Do verso 20. Veja, ele foi, comissionou seus discípulos, dando a ordem, ide e batizai em nome da Trindade Sagrada. Está aí. Mais um texto de Ellen White. Mais dois, beneficência social e conselho sobre saúde. Precisamos representar a Cristo, procurando alcançar a outros. Devemos trabalhar sob a ordem de que Cristo deu. Devemos trabalhar sobre a ordem que Cristo deu a seus discípulos. Qual ordem? Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O outro texto. Repousa sobre todos os que estão empenhados na obra do Senhor a responsabilidade do cumprimento da ordem. Que ordem? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um texto aqui, mais dois. Esse dia com Deus e primeiros escritos. As últimas palavras de Cristo a seus discípulos mostram a importância a ser dada à obra de disseminar a verdade. Pouco antes de sua ascensão, ele lhes deu a ordem. Prestou atenção? As últimas palavras de Cristo. Ou Ellen White é uma profetisa verdadeira e sabe o que está dizendo, ou ela está aqui equivocada ou mentindo. Porque ela diz que as últimas palavras dele dadas como ordem aos discípulos foram: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi feita a indagação a Deus com respeito a esses, e então, em harmonia com a mente da igreja e o Espírito Santo, note que o Espírito Santo aqui possui mente, né? Repito, vá depois da descrição deste vídeo e veja o link que eu coloquei para uma palestra que eu fiz sobre o Espírito Santo. Ele é uma pessoa divina. Isso é claro na Bíblia. E nos textos de Ellen White, olha o que ela diz aqui. Estavam em harmonia com a mente da igreja e com o Espírito Santo. Ele tem mente também, ele pensa, ele é uma pessoa. Ele chora, ele se alegra, ele envia, ele decide. Mente-se ao Espírito Santo. Foram separados pela imposição de mãos. Havendo recebido sua comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da igreja, saíram fazendo o quê? Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E administrando as ordenanças da casa do Senhor. Aqui ela nem cita textualmente Mateus 28:19, mas ela apresenta aqui a verdade de que eles foram batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ellen White errou mais uma vez aqui. E esse texto aqui, para mim, é o mais claro que poderia ser com respeito a esse assunto. Preste bem atenção. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 65. Pouco antes de deixá-los, Cristo deu aos discípulos a promessa: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Preste bem atenção agora. Enquanto essas palavras estavam nos lábios de Cristo, ele ascendeu, recebendo uma nuvem de anjos e o escoltando até a cidade de Deus. Meus queridos, isso não só é texto inspirado, porque foi registrado na Bíblia por Mateus,
como se trata de palavras que foram pronunciadas pelos lábios de Cristo. Ellen White é muito clara aqui. Ou teremos que também eliminar esse texto dizendo que ela não escreveu isso? É complicado, né? Porque nós temos todos os manuscritos de Ellen White guardados em um cofre. Eu visitei esse cofre na Associação Geral, estão lá no White State, todos os manuscritos originais de Ellen White. Inclusive aqueles que eu tenho mostrado para muitas pessoas e que são muito claros em dizer que há um trio celestial. Ela diz que ela usa a expressão Godhead, ou seja, a divindade, é composta por três pessoas. Três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está lá. Os manuscritos, eu vou colocar aqui na tela para você ver. Aí estão, ó, os manuscritos originais de Ellen White que afirmam a verdade de que há três pessoas no céu, três pessoas divinas no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa mesma Ellen White que afirma que há um Deus triuno, está dizendo aqui neste texto, Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, que as palavras ide, pregai o evangelho por todo o mundo em nome do Pai, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não apenas foram registradas de forma inspirada pelo autor, como foram pronunciadas pelos lábios de Cristo. Portanto, meus queridos, é um absurdo realmente dizer que aquele texto não está na Bíblia, que aquele texto foi adulterado. Com que objetivo? Para tentar provar aquilo que a Bíblia não apresenta, que Deus não seria uma triunidade sagrada, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito grave, isso é uma heresia terrível, porque atenta contra o próprio Deus. Deus fez conhecida a sua vontade e é insensatez da parte do homem questionar sobre o que saiu de seus lábios. O que saiu de seus lábios, entre muitas outras coisas? As palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é como Ellen White classifica a atitude de questionar palavras que saíram dos lábios de Cristo como insensatez. Insensato é aquele que diz que Jesus não disse o que ele disse. Isso, repito, é muito grave. Em nome de Jesus. Por que lá em Atos dos Apóstolos, então, se a fórmula batismal dita por Cristo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que em Atos dos Apóstolos aparece algumas vezes ali a ordem para batizar em nome de Jesus? Veja o que diz Ellen White aqui em Atos dos Apóstolos, página 28. É muito claro, ela explica muito bem isso. Deviam os discípulos levar avante a sua obra em nome de Cristo. O nome de Jesus era como se fosse uma senha. Era em nome dele que eles pregavam, que eles batizavam, que eles curavam, que eles faziam todas as coisas. Tanto é que eles foram chamados depois de cristãos. Era em nome de Cristo. Mas a mesma Ellen White prossegue dizendo assim, ó. Cada uma de suas palavras e atos devia atrair a atenção sobre seu nome, como possuindo esse poder vital pelo qual os pecadores poderiam ser salvos. Era em nome de Cristo que tudo era feito. Era a senha. A sua fé devia centralizar-se naquele que é a fonte de misericórdia e poder. Em seu nome deviam apresentar suas petições ao Pai e receberiam resposta. Deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Cristo devia ser a senha, a insígnia, o laço de união, a autoridade para sua norma de prosseguimento e a fonte de seu sucesso. Nada devia ser reconhecido em seu reino que não trouxesse seu nome e inscrição. Percebe? Ela diz aqui que deviam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazer tudo isso sempre em nome de Jesus, porque ele é a senha. É em nome dele que eles tinham o poder, que eles faziam todas as coisas. É muito simples entender isso, meus queridos. Agora, afirmar que o autor de Atos dos Apóstolos ia negando Mateus e Jesus, aí é colocar contradição onde não existe. É colocar dúvida sobre a Bíblia. Porque Jesus fala uma coisa e aqui os discípulos fazem outra? Não, não foi assim. Eles amavam Jesus, deram a vida por Jesus e obedeceram a ordem de Jesus, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infelizmente, pessoas mal intencionadas hoje, ou mal informadas, é que têm trazido confusão ao colocar um livro contra o outro, um autor contra o outro, os discípulos contra Jesus. Mas não é assim. Ellen White é tão clara nesse texto aqui ao explicar esse motivo. Será que um texto tão explícito em favor da Trindade, que tivesse sido adulterado pela Igreja Católica, teria sido citado tantas vezes por Ellen White, sem que Deus a corrigisse?
Será que Deus não estava vendo a heresia que ela estava escrevendo ali? Será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia adulterou todos esses textos de Ellen White? 168 textos em português. Será que os editores adulteraram todos eles? Os tradutores? Ou será que Mateus 28,19 realmente é fidedigno e saiu dos lábios do próprio Salvador? Analise os fatos. Fique com os fatos. Eu quero comentar aqui um detalhe para vocês. Eu quero aproveitar o meu, como se diz hoje em dia, né, o meu lugar de fala. Porque eu sou editor da Casa Publicadora Brasileira e trabalhei 2 anos com os livros de Ellen White. Eu acho que é o meu dever trazer aqui um esclarecimento sobre essa questão. Veja só. A primeira tradução do livro Caminho a Cristo é de 1908. Quem fez foi Guilherme Stein Jr., o pioneiro, o primeiro batizado no Brasil, né, o primeiro adventista batizado no Brasil. Do Vida de Jesus é de 1910. Grande Conflito, primeira tradução, 1921. Mensagens aos Jovens, 1942. Educação, 1937. O Desejar das Nações, 1943. É óbvio que o português, a tradução para o português, ela vai se desatualizando com o tempo. É uma língua dinâmica, o português, o inglês, o francês. Não é assim com o hebraico e o grego, que são línguas mortas, né, por exemplo. Agora, o inglês de Ellen White, curiosamente, é um texto bem simples, porque ela era uma pessoa simples. Aqueles que leem inglês percebem que ela escrevia de maneira bem simples. Só que o português dessa época aqui, que eu acabei de citar para vocês, naquele tempo era moda escrever de forma rebuscada, poética, usando palavras eruditas, não é? Era o estilo da época. O tempo passou. E hoje, a Casa Publicadora Brasileira tem feito um esforço muito grande de atualizar a tradução desses textos, justamente porque as novas gerações não têm mais assim tanta afinidade com esse texto no português tão arcaico, tão erudito, tão poético. E é o que tem sido feito, né? Eu tive o privilégio de compor essa equipe aqui que começou o processo de atualização dos livros, não dos livros, da tradução dos livros. O editor, na época, titular era o pastor Paulo Pinheiro, pastor Eduardo Rueda e eu éramos editores assistentes ali, e o nosso amigo Lucas Lemos também trabalhou na equipe conosco, aí, compondo a equipe que fazia essa atualização. Eu posso lhes garantir que esse trabalho foi feito com a maior seriedade, como continua sendo feito pela equipe atual, com muita oração, com muita reverência. Deixa eu até voltar aqui, eu quero olhar você nos olhos ao dizer essas coisas, né? Porque realmente até me emocionam. Houve momentos em que, para nós atualizarmos um parágrafo, nós gastamos uma tarde inteira, consultando o original sempre, consultando outras traduções para outras línguas para ver como outros tradutores trabalharam aquele texto, e mais, nós consultávamos o dicionário Webster do tempo de Ellen White. Porque não adianta você pegar um dicionário inglês atual para ver o sentido de uma palavra, porque no século XIX as palavras em inglês, muitas delas, tinham outra acepção, outro sentido, outro significado. Então, para não cometermos erros nesse sentido, nós usávamos o próprio dicionário que ela usou naquele tempo, para que nós pudéssemos ter em mente o sentido que Ellen White teve em mente quando usou nos seus textos. Foi um trabalho muito meticuloso, continua sendo assim, feito com muito cuidado, com muita responsabilidade. Eu conheço os editores atuais, são meus amigos pessoais, são pastores muito comprometidos com a obra de Deus, conhecedores do que estão fazendo. Os tradutores, da mesma forma. Uma das primeiras tradutoras foi a Isolina Waldvogel, era esposa do saudoso pastor Luiz Waldvogel. Você acha que essas pessoas, ao longo de toda a história, ao longo das décadas, traduzindo livros de Ellen White, estavam pensando em colocar ali heresias? Vamos colocar aqui a doutrina da Trindade, quando esse assunto nem era debatido. É muita teoria da conspiração para tentar estabelecer uma heresia, uma dissidência, usando de mentiras, de difamação, inclusive. Eu me sinto muito triste quando são levantadas dúvidas com respeito aos editores e tradutores dos livros de Ellen White, porque, repito, eu fiz parte dessa equipe. Eu sei como é feito esse trabalho, com oração, responsabilidade e muita reverência, porque sabemos que estamos lidando com textos inspirados. Então, por favor, não reproduza essas mentiras, essa difamação contra pessoas que não merecem isso. Pessoas que já morreram e deram a vida
dedicaram horas e horas de seu tempo para fazer com que esses textos inspirados chegassem até o nosso país em língua portuguesa. E pessoas que hoje prosseguem esse trabalho, levando a sério esse trabalho, para oferecer à igreja um texto mais acessível, mais palatável, mais agradável. A nossa intenção, como Casa Publicadora Brasileira, é fazer com que a nova geração, os jovens hoje, voltem a ler o Espírito e Profecia, os livros de Ellen White. Então, por favor, não caia nessas difamações, nessas mentiras, porque isso atende aos interesses unicamente de Satanás, que não quer que as pessoas leiam a Bíblia e tampouco os livros de Ellen White. E tenham dúvidas sobre a igreja e alimentem desconfianças com respeito à obra de Deus, à casa publicadora, aos tradutores. Isso é lamentável, isso é uma obra diabólica e não podemos permitir que essas coisas avancem. Eu tive a alegria, o grande privilégio de trabalhar na atualização desses livros que compõem esse box Mensagens de Esperança. São 6 volumes. Foi um trabalho realmente muito difícil, como eu disse, né? Eu descrevi para vocês como é que foi, mas muito compensador, trouxe muita satisfação para nós editores poder oferecer esses livros aí numa linguagem, uma tradução mais acessível. E o trabalho continua sendo feito, né? Agora já temos vários livros com esse novo formato aqui, ó, o Desejado das Nações, com a capa nova. Deixa eu diminuir de novo aqui para você ver, tirar aqui da tela para mostrar para você aqui, ó, o Desejado das Nações. Tem aqui também já a nova edição do livro Grande Conflito, capa nova, com verniz aqui na capa, tudo muito caprichado, com muito carinho, né? Tenho aqui também o livro Patriarcas e Profetas, da nova coleção, um texto bem acessível, um material bonito, apresentável, como merece realmente, né? Merecem os textos sagrados, né? Os textos inspirados, melhor dizendo, né? Então, fica aí essa explicação, acho que necessária, para que você entenda que realmente nós temos feito o melhor que podemos para tornar acessíveis esses textos de Ellen White. E Ellen White, repito, ela não favorece uma visão antitrinitariana, muito pelo contrário. Você escolhe o que você faz, né, com respeito a essas informações, você escolhe as fontes que você quer usar para os seus estudos, para a sua tomada de decisão. De um lado, nós temos os manuscritos bíblicos confiáveis, nós temos a Bíblia, né, grega, que é produzida, impressa com base nos melhores manuscritos antigos. Nós temos Ellen White afirmando tudo isso, dizendo inclusive que Mateus 28:19 foi pronunciado por Jesus Cristo, pelos lábios dele. E de outro lado nós temos Eusébio, o polêmico, o impreciso, o puxa-saco de Constantino, um dos que pregaram a mudança do sábado para o domingo, Eusébio de Cesareia, que na verdade até cita muitas vezes a fórmula batismal, como está mesmo em Mateus 28:19, e temos a nota da Bíblia Católica de Jerusalém, uma nota escrita por pessoas que defendiam um método interpretativo que não é o que nós adotamos e que relativiza o texto sagrado, que coloca o texto como tendo sido escrito tempos depois e diz que isso é uma possibilidade. O que você escolhe? Eu fico, obviamente, com as fontes seguras, com as fontes confiáveis, mas cada um escolhe as fontes que quer adotar para tomar suas decisões, ok? Para fechar aqui, para a gente caminhar para o encerramento deste vídeo, eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente algumas inverdades com respeito aos pioneiros, certo? Eu quero mostrar que os pioneiros adventistas, lá dos primórdios da igreja adventista, já batizavam, sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles criam que esse texto é autêntico, que foi dito por Cristo mesmo, né? Os adventistas que não creem na Trindade, os antitrinitarianos, afirmam que até aproximadamente a década de 1940, a igreja adventista utilizava as palavras em nome de Jesus, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas cerimônias batismais. A expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aparece 168 vezes, como já vimos, nos escritos publicados por Ellen White. Você pode usar o CD-ROM para fazer essa busca, ou então na internet mesmo, estão todos disponíveis, né? Se os pioneiros não batizavam assim, por que Ellen White, que é do tempo dos pioneiros, obviamente, escreveu tantas vezes que a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Tiago White escreveu em 1862, lá nos primórdios da nossa igreja. O batismo é uma ordenança perpétua na igreja, e os ministros do século XIX batizavam em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, porque a comissão original requer isso. Tiago White, esposo de Ellen White, escreveu isso aí. Está lá na Review and Herald,
de 4 de fevereiro de 1862, página 76. Outro, Uriah Smith, um conhecido pioneiro adventista, na Review and Herald, de 21 de janeiro de 1902, Ellen White estava viva, é bom enfatizar, em todos esses momentos. Ela faleceu em 1915. A fórmula dada por Cristo para o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ellen White frequentemente fazia observações aos editores da revista adventista americana, Review and Herald, para tentar corrigir algumas posturas, enfim. Se esta frase de Uriah Smith, e mesmo a do esposo dela, fossem uma heresia, você acha que Ellen White não teria advertido esses dois pioneiros? Mas com certeza. Só que ela não faz isso, na verdade ela faz o contrário. Ela vai afirmando essa verdade. Stephen Haskell, nós cremos no batismo e temos a mesma fórmula que os batistas. Ambos os grupos, batistas e adventistas, batizam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Haskell escreveu isso na Review and Herald de 3 de novembro de 1904, na página 8. A Assembleia da Associação Geral de 1882 votou o preparo de artigos a respeito da ordem eclesiástica publicado sob o título Church Manual, Manual da Igreja. O artigo sobre o batismo afirmou o seguinte, olha só, em 1882. Tendo chegado ao lugar desejado, o ministrador, o pastor, o que vai batizar, deve tomar firmemente o candidato, declarando as seguintes palavras: meu irmão ou minha irmã, eu agora o batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O nosso manual da igreja, em 1882, já estabelecia a forma como os pastores devem fazer o batismo. Review and Herald, 21 de abril de 1883, página 538. A obra Bible Readings for the Home Circle, a mais autorizada exposição doutrinária adventista da época, em todas as edições argumentou que o batismo deve ser realizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nas edições de 1889 a 1912, repito, Ellen White estava viva durante esse período. Vamos avante. Aqui está então uma resenha crítica que o Dr. Alberto Tim, que é um dos responsáveis lá pelo White State na Associação Geral, ele escreve aqui uma resenha crítica sobre o livro Eu e o Pai Somos Um, de Nicotra. Vale a pena ler esse texto aqui, se você já leu ou não o livro dele, do Nicotra, mas aqui está uma refutação muito clara a essa obra. Aqueles que têm indicado essa obra para pessoas desavisadas deveriam ler também essa resenha para tirar suas conclusões. E eu leio aqui mais um texto para depois encerrar com Mateus 28:19 de novo, lendo então aquele texto. Ellen White escreveu que falsas teorias serão mescladas com todos os aspectos da experiência e defendidas com ardor satânico para cativar a mente de toda alma que não está arraigada e firmada no pleno conhecimento dos sagrados princípios da palavra. Entre nós, entre os adventistas, entre nós mesmos surgirão falsos mestres, dando atenção a espíritos enganadores cujas doutrinas são de origem satânica. Esses mestres arrastarão discípulos atrás deles. Vão pescar no aquário, como eu já lhe disse, né? Insinuando-se sorrateiramente, usando de palavras lisonjeiras, e farão hábeis deturpações com enganosa habilidade. A única esperança de nossas igrejas, é manterem-se bem despertas. Fiquem atentos. Não permitam que os lobos devoradores façam estragos no rebanho. Os que estão bem firmados na verdade da palavra de Deus, os que provam tudo por um assim diz o Senhor, estão seguros. O Espírito Santo guiará os que prezam a sabedoria de Deus, acima dos enganosos sofismas de instrumentos satânicos. Não precisamos ficar assustados, porque tudo isso estava previsto já. O que precisamos fazer é dedicar mais tempo para estudar a palavra de Deus e os livros de Ellen White. Assim estaremos seguros contra esses lobos devoradores, esses falsos mestres que ensinam a mentira. Eu encerro, voltando ao texto com que começamos esse estudo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essas palavras foram ditas por Jesus. O que ele
nos ensina aqui que nós temos que fazer discípulos, discipular as pessoas, para que elas possam também ser elas mesmas pregadoras do Evangelho. Nós temos que batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a verdade para elas, para que elas possam estar firmadas num assim diz o Senhor, e não ser levadas por ventos de doutrina. Esse texto é tão importante, tão claro, que Satanás o odeia e tenta de todas as formas deturpá-lo, mas não vai conseguir, porque a palavra de Deus é maior, a palavra de Deus é a verdade, e o Deus da verdade está com aqueles que ensinam essa verdade. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e que você permaneça firme até o fim, seguindo as ordens, os mandamentos, as orientações que Deus nos deixou em sua palavra inspirada, não dando ouvidos a ventos de doutrina, a falsos mestres, a lobos devoradores que só querem causar estragos e atrapalhar o povo de Deus em sua missão de pregar o evangelho para que Jesus volte logo. Um grande abraço.